O ator Paulo Gustavo morre de Covid-19 aos 42 anos. Ator, terça-feira 4, aos 42 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 13 de março, no Rio de Janeiro. No último domingo 2, o quadro de saúde do ator teve uma piora quando sofreu uma embolia pulmonar. Anteriormente, Paulo Gustavo vinha apresentando melhoras significativas, tendo uma redução dos sedativos e bloqueadores e conseguindo interagir. Nesta terça 4, um novo boletim disse que o ator estava com quadro irreversível, mas mantinha os sinais vitais. No entanto, posteriormente, às 22h12, foi constatado a morte de Paulo Gustavo. O ator ficou marcado pelo grande sucesso como a comédia Minha Mãe e uma peça vivendo o papel da personagem Dona Hermínia, de sua criação inspirada em sua própria mãe, Dona Deia. A série de 3 filmes da obra vendeu mais de 26 milhões de ingressos entre 2013 e 2020, com a agência Sputnik Brasil. CPI da Covid-19, Mandetta revela bastidores sobre cloroquina e explica divergência com Bolsonaro. Em depoimento nesta terça-feira, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na condição de testemunha, defendeu a ciência e relatou momentos de conflito de ideias com o governo quando estava na pastas. Primeiro de Jair Bolsonaro, Mandetta esteve à frente do ministro entre janeiro de 2019 e abril de 2020. Em seu depoimento, ele afirmou que todas as orientações dadas em sua gestão do ministro sobre a pandemia foram assertivas e pautadas na ciência, ainda que algumas pessoas não tenham compreendido. O ex-ministro falou também sobre as falsas orientações que surgiram no início da pandemia, sobre cidades com temperaturas mais altas, como Manaus e Cuiabá, estarem livres de ser foco de números exponenciais de contaminação por conta do clima. Mandetta afirmou que houve divergência entre ele e o presidente Jair Bolsonaro sobre a condução do enfrentamento da pandemia. Ao ser perguntado pelo relator da CPI, Renan Calheiros, MDB, Alagoas, Mandetta afirmou que todas as recomendações que fez durante a sua gestão no Ministério da Saúde foram baseadas na ciência, na vida e na proteção. Fiz em público todas as manifestações das orientações dos boletins. As fiz nos conselhos de ministro, as fiz diretamente ao presidente, as fiz diretamente a todos os secretários estaduais, todos os secretários municipais, todos aqueles que de alguma maneira tinha no seu escopo que se manifestasse sobre o assunto, sempre declarou o ex-ministro da Saúde. Em relação ao uso da cloroquina, medicamento propagandeada pelo presidente Jair Bolsonaro contra a doença, Mandetta revelou ter tido uma reunião no Palácio do Planalto para avaliar um decreto presidencial que incluiria na bula do remédio a recomendação para tratar a Covid-19. Vi um papel, mas sem papel, timbrado, sem nada, à frente de todos na reunião, que era uma sugestão de minuto. Estava o ministro Jorge Ramos, na verdade, Jorge Oliveira, então ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Eu perguntei, mas o ministro, isso daqui é um decreto para quem? Para o presidente. Ele falou, não, pensará aí. Mas isso aqui está fora de questão. Já falei que juridicamente isso aqui não existe. Foi a única coisa. Alguém teve essa ideia, mas não saberia dizer quem teve, contou Mandetta. Sobre sua avaliação enquanto o uso da cloroquina para pacientes com Covid-19, o ex-ministro respondeu: não apenas para o uso compassivo, inclusive após falar com o Conselho Federal de Medicina, CFM, uso em pacientes graves e a margem de segurança dela
estreia diz influência dos filhos do presidente. Outro ponto de destaque do depoimento do ex-ministro foi em relação à influência sobre a tomada de decisões do presidente Bolsonaro na condução das ações do governo para o combate à pandemia. Mandetta foi categórico ao afirmar que o presidente foi aconselhado pelos filhos. Várias vezes na reunião do ministro, o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando as notas na reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência, confidenciou Mandetta, relação com Bolsonaro e kit Covid. Questionando sobre sua relação com o presidente da República, ele explicou que o distanciamento entre os dois começou devido às más notícias levando pelo ex-ministro sobre os cenários futuros do Brasil durante a pandemia. Mandetta afirmou que se sentia no dever de dar alertas sistemáticos, inclusive com a projeção com o número de mortes, para que o Bolsonaro soubesse como o país iria atravessar a crise. O senador Eduardo Girão, podemos ser, perguntou o ex-ministro sobre um possível erro ao ser opositor ao uso dos medicamentos do kit Covid para o tratamento precoce, ao que ele respondeu: sou pautado pelo estudo e pela ciência. Eu jamais na minha vida tomei decisões sem estudar. E a gente, quando estuda, principalmente em uma situação como essa que não tem doença determinada, tem que acreditar na base de seu estudo, declarou o ex-ministro. A CPI da Covid-19 deu início às oitavas nesta terça-feira, 4, com o depoimento de Mandetta de acordo com a programação da comissão e também ex-ministro da Saúde, Nelson Teixeira, será ouvido pelos senadores sobre as medidas que foram adotadas em sua gestão para conter o avanço da pandemia no Brasil com a agência Sputnik Brasil. TSE atende Moraes e compartilha com o Supremo ações que miram a campanha de Bolsonaro e Mourão. O compartilhamento das ações que investigam a chapa Bolsonaro-Mourão foi motivado pela suspeita de que o modo de funcionamento dos disparos em massa seja semelhante ao usado nos ataques dirigidos ao Supremo nas redes sociais do objeto das inquéritos das fake news. Tribunal atende o pedido formulado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e compartilhou com a Corte as ações que miram a campanha do presidente Jair Bolsonaro e o seu vice Hamilton Mourão em 2018. As provas colhidas nos processos devem ser avaliadas no inquérito, que mira disseminação de fake news contra os ministros. O pedido foi feito por Moraes na semana passada, atendido pelo CTF, segundo apurou o Estadão. O compartilhamento das ações que investigam a chapa Bolsonaro-Mourão foi motivado pela suspeita de que o modo de funcionamento dos disparos em massa seja semelhante ao usado nos ataques dirigidos ao Supremo nas redes sociais. Objeto do inquérito das fake news. Diversas empresas foram oficiadas nestes autos para prestar informações a respeito de sua atuação no disparo em massa de mensagem pagas a apoiadores políticos dos então candidatos à eleição de 2018, não sendo as simples respostas de ofício suficiente à apuração suficiente da existência ou não de ilegalidade, escreveu Moraes em despacho na semana passada, tornando público na sexta 30. No início do mês, Moraes prorrogou por mais de 90 dias o inquérito das fake news. Além da sobrevida, o ministro pediu ao TSE e o Tribunal de Contas da União que façam levantamentos para verificar se candidatos a partidos ou órgãos públicos pagaram empresas investigadas nos processos eleitorais.
A indecisão abrange a IACOVS, desenvolvimento de software, AM4, Brasil Inteligência Digital, APP, Mobile, desenvolvimento multimídia, Geek Mobile, desenvolvimento de software, DEP, marketing e Bom Mob Soluções. As empresas estão na mira sob suspeita de oferecerem serviço de disparo em massa de mensagem com conteúdos falsos em benefício da campanha bolsonarista em 2018 com a agência e Estado. Prefeitura começa a aplicar a vacina da Pafise contra a Covid-19. Primeira remessa tem 46,8 mil doses. Cidade do Rio de Janeiro. Inicia nesta terça, quarta, a vacinação contra a Covid-19 com as doses da fabricante norte-americana da Pafise. A Secretaria de Estado de Saúde do SES recebeu 46,8 mil doses na noite desta segunda-feira. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, destinou todo o lote capital do Estado. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde da SMS começa a aplicação da primeira dose da clínica da família Estácio de Sá, no Rio, cumprindo a zona norte da cidade, seguindo o cronograma dos grupos prioritários. De acordo com o Programa Nacional de Imunização da PNI, a vacina contra a Covid-19 será aplicada em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pafise de 12 semanas, o imunizante precisa ser armazenado entre 25 graus Celsius e 15 graus Celsius, podendo ficar até 5 dias sob uma temperatura de 2 graus Celsius e 8 graus Celsius com a Agência Brasil. Dívida pública faz real despencar. Desvalorização está muito intensa. Avalia economista. No dia 1º de janeiro de 2020, o dólar fechou a bolsa com 4,28. Hoje, 1 ano e 4 meses depois, o dólar equivale a 5,44. Essa desvalorização da moeda reflete um cenário que parece não ter solução em curto prazo. É o que afirma Marcelo Coparox, economista e consultor da RC, Consultores Associados. A desvalorização do real está muito intensa, talvez mais intensa do que os fundamentos econômicos sugerem como a taxa de equilíbrio. Para a moeda, diz Caparós em entrevista com a agência de notícias Sputnik Brasil nesta segunda-feira 13. Caparós explica que há fatores internos e externos para a desvalorização de uma moeda nacional. Os externos, como o ambiente do mercado de negócio, o Banco Central dos Estados Unidos, que influenciam no dólar, tensões políticas internacionais variam independente da atuação do governo brasileiro e nos fatores internos, no entanto, que o Brasil não tem se saído. Segundo o economista, o principal fator de desequilíbrio do real é a política fiscal brasileira. As contas do governo registraram em 2020 déficit primário recorde de 643,87 bilhões, um valor que representa 10% do produto interno bruto do PIB do Brasil. Para efeito de comparação, o déficit de 2020 é de 666,5%, maior que o registrado em 2019, que foi 95,65 bilhões. Quando fazemos a projeção do que serão os próximos anos, se vai ocorrer algum tipo de ajuste, alguma reforma estrutural para conter esta sangria das contas públicas, nós não enxergamos um cenário positivo, avalia o economista. Reformas e aumentos de juros podem ajudar
a amenizar a situação. O desequilíbrio nas contas públicas pode ser explicado pela pandemia, ao mesmo tempo em que demandou muitas despesas públicas. O surto da Covid-19 também reduziu a arrecadação tributária em decorrência da crise, como consequência, as contas públicas que já se encontravam em fragilidade acabaram ainda mais enfraquecidas. Para se recuperar perante investidores, o Brasil precisa passar a ideia de que tem uma economia sustentável, que tem um governo responsável, o que tem capacidade para se recuperar frente ao dólar. Mesmo que em ritmo lento, para isso, segundo Caparós, é preciso que o Congresso aprove reformas. O importante é que o governo tenha capacidade de ajuntar forças e passar reformas, principalmente tributária. Mesmo que em ritmo lento, para isso, segundo Caparós, é preciso que o Congresso aprove reformas. O importante é que o governo tenha capacidade de juntar forças e passar reformas, principalmente a tributários e administrativo, para passar um sinal positivo para o mercado. É de confiança para os agentes econômicos, diz Caparós. Outra estratégia que já foi adotada e a elevação ainda que discreta da gases de enxofre de erupções de vulcão no Caribe atinge Índia, dando aumento anormal de dióxido de enxofre no norte da Índia, após emissões de uma erupção vulcânica no Caribe atingir o país em abril. O gás incolor foi emitido por diversas erupções vulcânicas e, quando se mistura com a água, forma um ácido sulfúrico. O dióxido de enxofre poderia aumentar a incidência de chuva ácida, segundo o portal Bloomberg. Após uma semana de erupção explosiva, as condições de satélite mostram que o vulcão La Soufriere, um dos que mais preocupam os especialistas, liberou aproximadamente 0,6 teragramas de dióxido de enxofre e atmosfera, segundo observatórios terrestres da NASA. O pensamento atual em que um vulcão precisa injetar pelo menos 5 teragramas de dióxido de enxofre na atmosfera para ter impactos climáticos mensuráveis, afirmou Simon K., vulcanologista da Universidade de Tecnologia de Michigan, com a agência Sputnik Brasil. União Europeia aprova primeiro produto derivado de insetos para consumo humano. Estratégia do prado ao prato. Identifica os insetos como fonte alternativa de proteínas que pode apoiar a transição do UE para um sistema alimentar mais sustentável. Farinha de um escaravelho besouro foi aprovado para o consumo humano pelos Estados-membros da União Europeia, UE, segundo a recomendação da Comissão Europeia. A farinha de tenebril, larva de farinha, um novo alimento, também conhecida como farinha amarela, e a primeira autorização de comercialização na UE de produtos derivados de insetos depois de a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos ter dado a luz verde para o consumo. A estratégia do prado ao prato identifica os insetos como fonte alternativa de proteínas que pode apoiar a transição da UE para um sistema alimentar mais sustentável. Os chamados novos alimentos são definidos como os que não tinham sido consumidos em grau significativo por pessoas na UE. Antes de 15 de maio de 1997, quando entrou em vigor o primeiro regulamento sobre a questão, os novos alimentos são inovadores.
ou produzidos utilizando novas tecnologias e processos de transformação, bem como produtos que são ou têm sido tradicionalmente consumidos fora da UE. Exemplos de novos alimentos incluem novas fontes de vitamina K, manequinona ou extrato de alimento existente, óleo de krill do Antártico, rico em fosfolipídios de eufausia superba, produtos agrícolas de outros países semelhantes da chia, sumo de noni ou alimentos derivados de novos processos de produção, como tratamento por ultravioletas com a Agência Brasil. Desabamento de viaduto do metrô no México deixa ao menos 23 mortos e 65 feridos. Viaduto do México, capital do país, nesta terça-feira, 4, deixaram ao menos 23 mortos e 65 feridos, segundo as autoridades locais. Segundo as informações preliminares, médicos e serviços de emergência já foram enviados ao local do acidente, enquanto o chefe do governo da cidade do México, Claudia Sheinbaum, está no local. Foi assim que o viaduto caiu na estação Olivos, na linha 12 do metrô, localizada na Avenida Tlahuaca. Em um vídeo você pode ver como a estrutura colapsa após o acidente. Segundo os relatos, há feridos. Os hospitais da região estão abertos para atender as pessoas feridas, informou Alfonso Suárez del Real, secretário do governo da cidade do México. As autoridades afirmaram que 32 ambulâncias foram enviadas ao local, sendo 22 delas nas equipes de resgate e 10 da Cruz Vermelha. O secretário adicionou que, com exceção da linha 12, o metrô da cidade segue funcionando normalmente. Após o acidente, a estação Olivos da linha 12 do metrô da cidade do México, os trabalhos de resgate foram iniciados para socorrer os feridos. Estão sendo realizados trabalhos de resgate e cuidados médicos. Cláudia Sheinbaum, governadora da cidade do México, já está no local para acompanhar os trabalhos. De acordo com a informação oficiais, ao menos 23 pessoas morreram e outras 65 ficaram feridas em decorrência do acidente. Além disso, outras 7 pessoas seguem em estado crítico de saúde. O incidente aconteceu por volta das 23 horas locais, quando uma das chamadas baleias pilares que sustentam o viaduto do metrô desabou no momento em que o trem estava circulando por esta seção, causando a queda de 2 vagões na Avenida Tlahuaca, com a agência Sputnik Brasil.